Bom dia a todos. Nesta manhã, bom dia. Que nós possamos nessa manhã receber a palavra de Cristo e colocarmos no nosso dia a dia. Que nesta manhã tudo possa ser um aprendizado com muita paz e amor. Que nós possamos fazer a nossa mudança interior, lembrando sempre do Evangelho de Jesus. Senhor, abençoa esta casa, que ela possa sempre ser essa fonte que jorra água para tantos que estão perdidos nesse deserto das ilusões. Nos ensina, Senhor, a sermos mais humildes, compreensivos. Nos ajude, Senhor, a olhar ao nosso próximo como irmão e a amar uns aos outros como o Senhor nos ensinou. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores desta casa, todos os que aqui vêm em busca de auxílio. Abençoa também todas as crianças, funcionários que trabalham no nosso lar aqui ao lado, que todos eles possam lembrar do Evangelho e colocar em prática no seu dia a dia. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que irá acompanhar pela casa, através da internet, todos aqueles que têm o nome nos cadernos, que todos possam ser envolvidos pela sua paz, a sua presença, ter ânimo e esperança, lembrar dos seus ensinamentos e ter confiança. Que nesta manhã, Senhor, envolva a nossa irmã, para que ela possa ser clara e objetiva, a nos lembrar do seu ensinamento, a nos lembrar do Evangelho, e que nós possamos mais uma vez captar as mensagens. Que assim seja. Com a palavra, Vânia. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a cada um de nós, acalmando, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E quando a gente procura uma casa como essa, com certeza é para encontrar paz, Porque a vida está um pouco tumultuada, um pouco agitada, talvez requisitando um pouco mais de nós. E se adentramos numa casa como essa, com certeza queremos ter esse momento e de nos aproximarmos mais de Jesus, porque essa correria que acabamos nos afastando também um pouquinho dele. Então que nessa manhã, abençoada com a chuva que nos trouxe um alívio na temperatura, eu vou estar compartilhando com vocês, assim como nosso amigo Léo sempre fala, que ele não é orador, eu também não sou oradora. Eu só quero dividir com vocês um momento de estudo que retirei do Evangelho de Jesus para trazer até vocês. Na verdade, é uma pontinha, é apenas um brilho da palavra de Jesus, porque se pudermos olhar em várias faces, cada um de nós vai ter várias compreensões. Em vários momentos de nossas vidas nós vamos estar retirando aquilo que é necessário para todos nós. Então, nesse momento em que estamos aqui e que eu estou me propondo a trazer a reflexão Marta e Maria, pode passar? O convite ao equilíbrio ele é relatado, é um trechinho pequeno relatado pelo evangelista Lucas, tá? E na verdade Lucas, como todo mundo sabe, ele não conviveu com Jesus. Ele foi meio que um repórter investigativo, da vida de Jesus. Então, depois acho que de um tempo, assim como Paulo, o apóstolo Paulo,
ele foi atrás resgatando história de Jesus, né, dos ensinamentos, das passagens. Então essa passagem está em Lucas, tá? Mas eu também trouxe, junto com esse estudo, relatos de uma das benfeitoras espirituais de Divaldo, que é a Amélia Rodrigues, da obra Primícias do Reino. Assim como tantos nossos companheiros aqui trouxeram vários relatos de Jesus que enriqueceram, né, assim como o Chico, né, nas obras de Chico, Humberto de Campos, que foi enriquecendo fatos da vida de Jesus, a Amélia Rodrigues também enriquece, traz mais elementos para esse momento da história de Maria, Marta, tá? E ela fala que a Amélia, né, ela fala que o que ela colocou ali naquele capítulo, na verdade se chama Família de Betânia, que é o capítulo 16. Ela consultou, né, os registros de onde ela está, né, nas atividades que ela está agora exercendo lá, do outro lado, digamos assim. Então, lá eles têm mais fatos, mais relatos, né, que podem complementar ainda mais os nossos estudos. Então, nós vamos estar retornando agora um pouco na história e trazendo, através do ensinamento do Evangelho de Jesus, que Jesus sempre foi muito simples, muito prático, embora muito profundo, né, em todas as suas colocações. Às vezes uma palavra, um olhar já dizia muito. Então, antes de mais nada, eu só queria que vocês fizessem um exercício, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e ao final da palestra vocês vão confrontar com o que vocês podem estar pensando agora. Se agora viesse até vocês alguém que avisasse: olha, Ana, Terezinha, Lúcia, Jesus estará em sua casa logo mais à tarde, porque ele está vindo, né, com a comitiva dele, e ele está querendo ali passar por sua casa, porque ele está precisando descansar, comer alguma coisa, né? Então, como seria o seu comportamento? Como você agiria sabendo que Jesus estaria vindo? É lógico que não existirá o certo, o errado, o melhor, o pior, digamos assim, né? Mas é mais para a gente conseguir movimentar esses nossos conteúdos já adquiridos, de entendermos essa presença de Jesus em nossas vidas, tá ok? Eu vou passar só brevemente o próprio relato de... Isso. O relato de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele numa pequena aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ele, Jesus, né? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Porém, Marta estava ocupada com muito serviço e, chegando, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Eu só não vou concluir agora o final da história, tá? Depois eu... tudo bem, deixa eu responder. Pode pôr. Respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. No desenvolver desse estudo, a gente vai estar comentando alguns momentos então dessa passagem, mas eu acho que deu para todo mundo relembrar um pouquinho desse momento. Sempre quando nós vamos a um momento histórico, né, de uma passagem que foi relatada pelos evangelistas,
nós temos que fazer um exercício, porque aquilo tudo aconteceu em um determinado momento, com uma determinada circunstância, com um povo que tinha as suas culturas, as suas crendices, né, as suas regras, as suas leis. Então a gente tem que tentar trazer esse Jesus de lá para cá, para os nossos dias, e tentar reconhecer também esses personagens que aparecem nessa história, que são personagens reais, né? Mas tentar reconhecer neles elementos que com certeza nós trazemos em nós hoje, e como podemos trabalhar com essa situação que foi relatada para os momentos atuais. Nessa narrativa de Lucas, ele começa dizendo: indo eles de caminho, entrou ele em uma pequena aldeia e se hospeda na casa, né, das irmãs Marta e Maria. Aqui a gente já começa a entender um pouco do que ele está querendo dizer dessa história. Mas eu gostaria de estar acrescentando aqui o que a Amélia Rodrigues coloca historicamente, vamos dizer, esse fato ali, quando ele aconteceu, tá? Esse momento foi um momento em que Jesus, ela fala que foi no ano 29, por volta de outubro, e Jesus, e assim como os seus discípulos, eles estavam voltando de Jerusalém, das festas que eram chamadas as festas dos tabernáculos ou da colheita, onde eles comemoravam aquele caminho dos hebreus pelo deserto. E Jesus sai de Jerusalém e ele vem pela via de Jericó, porque para Jerusalém eram muitas vias que chegavam até Jerusalém. E a que Jesus vinha era pela via de Jericó. E Betânia era de Amélia Rodrigues, né, que ela fala nesse momento, que Marta procura Maria, né? Ofegante, corre e se apresta, procura Maria, chama, enquanto lá fora o murmúrio de vozes apaga-se e a noite avança a calçada de silêncio. O Rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-se-lhe aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com o embevecimento. Maria não queria nem saber se ela podia ou não podia estar sentada ali ao pé de Jesus. Mas para ela isso era muito mais forte do que as tarefas ali da casa. Então ela rompeu com esse paradigma, digamos assim, para poder estar próxima a Jesus. Enquanto Marta, ela entendia, embora ela amasse Jesus muito, né, e quisesse também ouvi-lo, escutá-lo, mas ela entendia que ela tinha que estar fazendo as coisas de casa. Aí Marta grita: Maria, encontra e reclama para Jesus: Mestre, manda ajudar-me, enquanto me está. Sorriu afável. Ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Jesus fala a Marta: Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Nesse momento, interessante que assim, Jesus não está criticando Marta, né? Porque pela maneira dele falar, Marta, Marta, mesma coisa que eu e a Ana estamos convivendo muito, falando Ana, né? Eu não estou querendo dizer, olha, vamos lá, faz isso, faz aquilo, né? Errado, certo? Não, eu estou carinhosamente chamando assim, Ana, olha, né? Acalma, né? Respira um pouco. Centra, bota foco, né? Então Jesus, de uma maneira amorosa, ele se refere a Marta, né? Para que ele quer chamar a atenção de Marta, que naquele momento ele queria
ele via que Maria estava fazendo o que era, de certa forma, o essencial, né? Ela estava acolhendo Jesus da maneira como tinha que ser acolhido, né? E ela estava ali, aos pés de Jesus. Essa expressão, aos pés de Jesus, é muito interessante nós também analisarmos, porque quando coloca-se Maria está sentada aos pés de Jesus, com certeza Jesus também estaria sentado lá, porque era um hábito também deles, né? Mas o sentado aos pés de Jesus é aquela prontidão, né? Aquela vontade de aprender, de escutar. É como se você está numa sala de aula que vem um mestre, assim como um orador, né? Quando vem um orador que vai trazer uma riqueza muito grande, né, de ensinamento, você fica, né, em prontidão, aberta, querendo ouvir, querendo captar, querendo aprender, uma disciplina, né, de abertura, né, de entender aquilo que o mestre estava falando. É claro que Marta também queria, mas Maria, ela captou muito mais, que seria aquele momento importante, ela estar ali, ouvindo o que Jesus teria a dizer. E para os momentos de hoje, né, esse nosso assentar-se, que aqui, né, no relato coloca, é muito a gente buscar descer às vezes, né, desses nossos patamares intelectuais. Uma cidade, uma aldeia, na verdade era uma aldeia, porque pelo relato não tinha nem 100 habitantes, era uma pequena aldeia. Então Jesus está vindo de Jerusalém com os seus discípulos por essa via. E ela Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Não era muito distante, mas era um caminho pedregoso, digamos assim, né? Então Jesus, a Amélia coloca que Jesus estaria pegando este caminho, porque ele ia continuar na sua peregrinação. E ele também manda um discípulo dele avisar, lá na casa de Betânia, que ele estaria querendo ser acolhido, vamos dizer assim, porque ele iria seguir em peregrinação e ficaria tarde, porque já era entardecer. Então, ele manda um discípulo à frente, e esse discípulo para avisar Lázaro, Marta e Maria, né, de que ele estaria. Então, é interessante porque aqui, na passagem, Lucas não fala de Lázaro, né, mas vamos relembrar que nesse caso, Marta e Maria é a família de Betânia, a família Lázaro, Marta e Maria, os grandes amigos de Jesus, tá? Mas Lucas não fala nada no nome Lázaro, né? É como se quisesse dar um enfoque muito maior para Marta e Maria nesse caso, né? Que foram as protagonistas, né, do momento. Então, o que eu achei muito interessante dessa percepção de quando Jesus sai de Jerusalém e vai pelo caminho de Jericó, né, que essa passagem também que Jesus fala do bom samaritano, está Betânia. E a Amélia Rodrigues, ela descreve de uma maneira tão bonita, né? A Amélia Rodrigues tem palavras, né? Ela é uma poeta, né? Uma poetisa, não sei como a gente nem fala. Então, ela começou a contrastar a opulência, né? O barulho de Jerusalém com a pacateza, a bucolidade de Betânia. Então ela fala muito desse contraste, né? Ela tenta ressaltar Betânia como um lugar aprazível, um lugar calmo, cheio de flores, relvas, uma brisa suave, um ar agradável, de onde se via o Monte das Oliveiras, uma aldeiazinha pequenininha, com todas as casinhas brancas, com os alpendres todos floridos. E então, assim, isso me remeteu muito a esse momento também que fala, né, do bom samaritano, do contraste de Jerusalém, né, e digamos aqui de Betânia, nos remetendo, né, vamos dizer assim, nos dando assim, ó, presta atenção, que existe um mundo onde existem muitas exigências, vamos dizer assim, mais dessa vida corpórea, mais densa,
Mas existe um lugar calmo, tranquilo, aprazível, um lugar de paz e harmonia, meio que já contrastando esses lugares, né? Então Jesus vinha de Jerusalém, estaria passando por Betânia e ele pede acolhida. Interessante que Jesus pede acolhida, né? Ele não força, ele não vai... essa hospedagem que ele está intentando não é nada forçado, assim como conosco. Jesus jamais vai forçar que a gente dê passagem a ele e aos seus ensinamentos. Ele está sempre nos convidando aqui e ali para que a gente desperte, para que a gente o acolha. E interessante também que a Amélia, ela destaca que esse momento, como eu estava falando do momento histórico, nessa época, né, Jesus, ele já estava sendo cercado, vamos dizer assim, por essa malha de intrigas que tinha lá em Jerusalém, para que, principalmente pelo Sinédrio, e que colocava até espiões para acompanhar, vamos dizer assim, Jesus, espionar Jesus, para ver se não pegava ele em blasfêmia, porque ele confrontava um pouco, né, muito, vamos dizer, aquele momento, né, com novos conceitos, embora ele não tenha vindo aqui para revogar as leis, mas ele acrescentou valores que estavam perturbando um pouquinho ali em Jerusalém. Então, essa rede de intriga, ela se acentuava. Então, ali naquele burburinho, Jesus realmente vivia sob tensão, assim como os seus discípulos, que não estavam tão preparados quanto Jesus, né? Então, eles tinham muito medo. Então, ela destaca que Jesus, ele estava, assim, naquele momento, naquela cidade, com essas perseguições, mas, ao mesmo tempo, ele encontra em Betânia um lugar onde espíritos valorosos, amigos e de uma antiga até amizade profunda, ele se sentia em casa. Então ele buscava esse lugar para se retemperar. Passa só para... que eu esqueci. Pode passar tudo. Pode passar. Aqui foi uma foto que eu achei de Betânia. Eu fui descrevendo, podia ter colocado antes, né? Mas como é um lugar bem montanhoso ali em Israel, ela é uma aldeia ali, toda de casinhas como a Amélia mais ou menos descrevia, apesar de que agora são ruínas, e que por ali passava a via de Jericó, né? Que ia para Jericó. Eu acho que pode ficar aí. A mão não vai, a mão é uma figura própria. Tá. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Tá. Com relação a esse contraste de que em Jerusalém era essa rede de intrigas que cercava Jesus, mas em Betânia ele encontrava amizade, ele encontrava um lugar onde se retemperar, né? Onde descansar. Pode passar. E aqui existem duas frases que ela coloca, a Amélia Rodrigues, pode passar. O remanso que era Betânia fazia-se agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Diversas vezes Jesus procurava aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Isso foi tirado do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Isso tudo é interessante porque é um cenário onde vai acontecer exatamente o momento em que Jesus, Maria e Marta, eles trabalharão ali um diálogo que nos remete a nos localizarmos nesse ponto que nós temos que estar, digamos assim, para absorver um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Essa Betânia, esse lugar calmo, que com certeza deverá ser o nosso coração, deverá ser no íntimo de nós. Nós temos que ter um lugar para podermos acolher esse momento, principalmente nesse momento em que vivemos atualmente. Então, segue, pode deixar aí agora, Ana. Pode sentar também, que descansar um pouquinho.
Então, nesse momento que Jesus ele vai estar, né, enviando o discípulo, prontamente esses amigos querem realmente acolher a Jesus. E Lázaro já vai ficar ali à porta aguardando Jesus, porque são poucos quilômetros, né? E interessante também essa imagem, né? Lázaro já está à porta. Lázaro já se prontifica, já se coloca aberto para a visita, para a chegada de Jesus. E as irmãs, Marta e Maria, elas começam nos seus afazeres, porque pela cultura, né, judaica, eram regras, né, de hospitalidade muito severas, e eles cumpriam muito essas regras da acolhida, né, de preparar, né, os aposentos, os alimentos. Ia ser um entardecer, eles iam estar chegando com sede, com fome, preparar a água para eles se lavarem. Então as irmãs começam no agito de preparar tudo isso, né? Imagina a gente, né? Nós mulheres principalmente, né, que temos esses afazeres, com certeza a gente já estava pensando em tudo como preparar para esse momento da chegada de Jesus. E não foi diferente com Marta e Maria. Elas começaram a preparar o que seria necessário para acolher Jesus e a sua comitiva. Interessante assim, que nesse momento em que elas estavam nesses afazeres, nessa correria, né, de organizar a casa, de preparar os alimentos, a atitude de Marta, e Marta, ela é referida como se fosse a irmã mais velha, né? E a irmã mais velha provavelmente de uma família que já não tinham pais, então era dela a responsabilidade maior, né, segundo a cultura, de cuidar da casa, de cuidar de tudo ali, né? Principalmente desses afazeres e da família também, de Marta e Maria. Ela tinha que cuidar. Então ela tinha isso muito forte nela, que ela tinha que preparar com muito esmero, ela tinha que cumprir com a função dela. Então ela vai e continua nas suas atividades. Daí a pouco ela percebe que Maria não está mais próxima a ela, não está fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo, Maria, porque ela também é mulher e pela cultura as mulheres deveriam estar nos afazeres. E interessante também que eu resgatei lá que a mulher naquela época, se a visita era um homem, ela tinha que se afastar já e ir para a cozinha para ir fazer os alimentos, né? Ela nem ficava ali com o hóspede, ela só fazia os preparativos, né? Servia a mesa, né, para esse hóspede. Então Marta, ela estava cumprindo o que era normal para a época, ela estava fazendo aquilo que ela tinha que fazer, digamos assim. Mas Maria não, Maria se afastou. E ela, mas onde está Maria? Cadê Maria, né? E imagina ali a casa cheia de pessoas, né? Pelo relato de Amélia, Jesus já tinha ido ao alpendre, né, numa parte externa, e começou a conversar com Lázaro, e com quem estava ali próximo, que estava junto, né, nessa comitiva, falando do que tinha acontecido em Jerusalém e também falando de coisas do futuro. Marta procura Maria, não encontra, chama Maria, né? Acho que ela não ouve porque ela está distante, né, e absorvida, né, ali com Jesus. Aí ela vai procurar Maria. Onde que Maria se colocou que ela me abandonou? E ela vê que Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, assim como todos os outros. E isso para a época era assim um rompimento muito grande, né, das normas. Maria teve uma atitude, né, vamos dizer assim, ela foi contrária aos costumes da época. Então isso não estaria correto. Então Marta, deixa eu pegar aqui, com certeza angariamos muitos recursos, crescemos muito, mas essa estrutura, ela já não é mais a estrutura que vai possibilitar a continuidade, a elevação, a nossa elevação espiritual. Então, esse nosso assentar-se, nós temos que descer um pouco, né? E ouvirmos com humildade e ficarmos perante Jesus com essa humildade para acolher
os seus ensinamentos. E Jesus também usa uma expressão com Marta, que ele, assim, meio que, você está muito afadigada, você está cansada, Marta. Acalma um pouco, né? Acalma. E isso parece que está ressoando na nossa mente o tempo todo, à nossa volta. Acalma, senta, respira. Respira, dá um tempo. Deixa passar um pouco esse turbilhão de pensamentos e de ruídos e de queixas e de reclamações que nos perdem nesses labirintos que depois a gente não se encontra mais. Aquietar-se, ficar um pouquinho em silêncio. Eu sei que às vezes é difícil, mas se você não consegue em silêncio, para, olha uma árvore, vê o balançar das folhas um pouquinho, nem que seja uns 30 segundos, e isso já vai te dar uma equilibrada, né? Jesus chama muito para nós que essas distrações, o que acontece quando nos distraímos muito, né? Que seria, no caso de Marta, essa distração dela da atividade que ela estava tendo ali, do trabalho, do arrumar a casa. Isso estava deixando ela muito ansiosa, muito preocupada. Então, quando a gente tenta abraçar muito essas tarefas, esses afazeres, a gente corre esse risco, né? De cair nessas distrações. E quando nós caímos nessas distrações, é como da parábola do semeador, que a semente ela cai nesse solo onde existe muito espinheiro, né? Ela tenta, né, sobreviver, ela tenta crescer, mas essas ansiedades, essas preocupações vão abafando e nós não conseguimos realmente pegar aquilo que é necessário pegarmos, captarmos, né, no nosso dia a dia como essência, como importante, né, para a nossa vida, e jogarmos para a lixeira aquilo que é desnecessário, que é inútil, que só consome energia. Esse momento é muito que Jesus pede para Marta, que ela tem que buscar esse equilíbrio, né? Ela tem que focar. Porque o que acontece quando nós estamos muito nas nossas atividades diárias? Essa nossa vida corpórea exige realmente de cada um de nós muito. Mas a gente acaba vivendo muito o que a gente diz na horizontalidade, né? A gente vive para atender a essas necessidades. E a gente se esquece dessa nossa conexão com o alto, dessa conexão com Cristo, né? Trazer o Cristo para o nosso dia a dia. E tentar de vez em quando, em situações de que a gente já está meio, né, iludido com algumas coisas da vida, né, meio se perdendo em tentar agregar tantas coisas, né, tanto patrimônio, lembrar do que Jesus falou para Marta, né? E quem sabe a gente consegue se aquietar e pegar acolher Jesus como devemos acolher. Jesus disse, né, que ele venceu o mundo. Então nós também estamos aqui nessa tentativa, né, de não nos perdermos muito. Ao mesmo tempo que nós sabemos que temos que ter essa introspecção, esse acolhimento a Jesus, nós estamos numa experiência encarnatória onde, pelas leis, né, pelas leis divinas, a lei do trabalho, nós estamos sujeitos. E a lei do trabalho, ela é importante para o nosso aperfeiçoamento intelectual, para a manutenção do nosso corpo, mas nós temos que ter, nessa lei do trabalho, entendermos o que é o verdadeiro trabalho, o verdadeiro labor, né? Aquele que realmente vai contribuir para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Então, essa experiência corpórea, né, que nós estamos agora, ela vai estar sempre exigindo de nós esse equilíbrio. Ana, passa um pouquinho. Como eu não estou com o computador, o que vai passar eu já falei. Que é o momento que Marta encontra com Maria e Jesus. É só uma imagem, né? Pode passar.
também uma imagem de Jesus. Deixemos aqui. Então a vida vai estar sempre pedindo de nós esse equilíbrio, né? De procurarmos ter. Pode passar, Ana, que é isso que eu vou concluir. De nós termos as mãos de Marta e o coração de Maria junto com Jesus. Por quê? Porque só se nós estivermos, enquanto nós não estivermos fortalecidos na fé, munidos dessa fé, nessa obediência a Deus, nessa postura de nos assentarmos diante de Deus e de Jesus, se nós também não produzirmos os frutos, né, do nosso trabalho na seara do bem, aqueles compromissos que assumimos quando reencarnamos, que com certeza assumimos um determinado trabalho para aqui nos aprimorarmos. Enquanto nós não conseguirmos conciliar essas duas coisas, nós não vamos conseguir o equilíbrio e essa paz que nós desejamos para seguir na jornada. Então, dosar esses dois lados, né? Nessa nossa fé, essa nossa confiança, essa nossa esperança, o beber sempre da fonte, né? Mas ao mesmo tempo estarmos aqui trabalhando, executando o bem, as leis, né, de amor, de caridade. Com certeza nós não estaremos conseguindo crescer espiritualmente da maneira como isso nos é pedido e é esperado que aconteça. Então essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que todos vocês tenham ficado um pouco mais calmos, né? Aquietado o coração para depois seguir na jornada. E de vez em quando lembrar, né? Jesus pede a Maria para se aquietar um pouco e ficar mais próximo, né? E acolher a Jesus. E depois todo mundo pensa como estaria acolhendo Jesus nesse momento, nesse domingo à tarde, né? Muita paz a todos. Que Jesus permaneça em nossos corações, abrigado e hospedado, né, como morador de nossos corações. Obrigada a todos. Antes de fazermos a prece, gostaríamos de dizer aqui algumas palavras. Primeiramente, parabenizar a Vânia, né? E eu sinto uma felicidade muito grande pelo momento que nós estamos vivendo, né? Estamos saindo da pandemia, se Deus quiser, mas eu quero falar do lado positivo dessa pandemia, né? Primeiramente, nós, os idosos, tivemos que ficar em casa, né? Mas com isso surgiu a oportunidade de novos oradores virem para cá, né? Pessoas que estavam ali, que a gente estava acostumado a ver as pessoas ouvindo, né? E elas passaram para cá, né? Isso é muito importante, nos dá muita alegria por essa renovação, não é isso? Então essa casa está passando por uma renovação muito grande, começando da diretoria, né? E esses novos oradores que não são novos na casa, mas que estão fazendo uma oratória muito boa, mais moderna, vamos dizer assim, né? Porque nós, os mais antigos, a gente falava ali e tal, né? E agora não, tem a parte aqui muito importante da tecnologia e tal, que se torna uma coisa muito mais agradável, né? E que mexe com o sentimento de todos os nós. A nossa gratidão à Vânia, e vamos nos colocar
aos pés de Jesus nesse momento e agradecer a Ele pela vida, pela casa espírita, por esses que estão chegando, na certeza de que a doutrina espírita segue calmamente o seu caminho, levando a cada criatura a renovação, a fé fortalecida, e que Jesus, que está lá na frente, seguindo, possa Ele nos abençoar, nos iluminar, nos fortalecer a cada dia no entendimento. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.